Olá, paz seja com todos. Graças a Deus que marcou mais um encontro aqui conosco, para podermos compartilhar um pouco da palavra. Desta feita eu gostaria de ler no segundo livro de Samuel, no capítulo 12, versículo 18 ao 24, que diz assim: Ao sétimo dia, a criança morreu. Temia os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque pensavam, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como lhe diremos que a criança é morta? Ele poderá cometer um desatino. Viu Davi que os seus servos falavam baixo e entendeu que a criança era morta. Perguntou a seus servos, é morta a criança? Eles responderam, é morta. Então Davi se levantou da terra, depois de ter lavado, ungido e mudado de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa, e a seu pedido serviram-lhe pão, e ele comeu. Perguntaram-lhe os servos, que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, mas depois que a criança morreu, se levantaste e comeste pão? Respondeu ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque pensava, quem sabe o Senhor se compadecerá de mim, de modo que viva a criança. Mas agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, mas ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou e se deitou com ela. Ela teve um filho a quem deram o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Louvado seja Deus por essa palavra. Quando eu preparava essa mensagem, o título que eu dei foi Vencendo a Culpa e o Pessimismo, pois a vida continua. Esse texto que eu li está dentro de um contexto maior que é narrado a partir do capítulo 11. A Bíblia diz que o rei Davi cometeu um adultério e depois, nesse adultério, a mulher acabou engravidando dele. E ele tentou acobertar esse adultério, trazendo o marido da mulher para poder se deitar com ela e ele poder, digamos, pensar que foi ele que engravidou. Ele não conseguiu que o marido da mulher deitasse com a mulher, de tal forma que a última medida que ele tomou foi mandar matar o homem, mandar matar Urias. E assim ele conseguiu, ele era rei, mandou o general colocar ele na frente da batalha, ele estava na batalha, mandou que ele colocasse Urias na frente da batalha, num local onde a guerra tivesse mais intensa e se afastassem quando ele fosse à frente para poder os inimigos matar. Assim foi feito, Davi ficou muito satisfeito porque cumpriram a ordem dele, ele achou que o seu pecado estava encoberto e continuou a sua vida. Mas a Bíblia diz, a partir do capítulo 12, que Deus mandou um profeta, chamado Natã, e Natã repreendeu a Davi, dizendo que Deus havia visto, e que por causa daquele pecado ele iria sofrer consequências muito graves, que Deus havia estabelecido que o que ele fez com Urias, que era um homem justo, ele iria sofrer muito mais, e que as mulheres dele, ele tomou a mulher de Urias às escondidas, mas que as mulheres dele seriam tomadas à vista de todos, que ele sofreria aquela vergonha por causa dos seus pecados. A Bíblia diz que Davi pediu perdão a Deus, orou pedindo perdão, e o profeta Davi disse, Deus já lhe perdoou. Porém, a criança que nascera dessa relação adulterina, ela morrerá. Não sabemos por que Deus resolveu levar aquela criança, mas a Bíblia diz que Davi, quando soube que a criança morreria, ele passou a jejuar e orar, e passou 7 dias jejuando quando a criança nasceu. Depois de 7 dias, a criança faleceu, e ele interrompeu o jejum, imaginando, os seus servos não quiseram dizer que a criança havia morrido, mas ele compreendeu pelo burburinho, pela conversa dentro do palácio, ele compreendeu que a criança havia morrido, e quando lhe disseram que a criança morreu, ele se levantou, tomou banho, trocou de vestes, foi à casa do Senhor, adorou, e depois foi para sua casa e comeu. Aquele comportamento estranhou muito aos servos dele, e disseram, Senhor,
Enquanto a criança estava viva, o Senhor passou o dia sem tomar banho, orando, né, jejuando, colocando... A Bíblia diz que ele orava com o rosto no chão, orava deitado no chão. Os servos tentaram levantar ele, mas não, ele não deixava. Então o Senhor passou 7 dias assim, jejuando, chorando, e depois que a criança morre, o Senhor levanta e age como quem não aconteceu nada. Davi explica que o que ele fez, o que ele poderia fazer, o fez quando a criança era viva. Mas agora que a criança havia morrido, ele iria a criança quando morresse. E ele iria para o mundo dos mortos e veria a criança. Mas a criança não voltaria a ele. E assim a Bíblia diz que depois de algum tempo ele mandou chamar a mulher, trouxe a mulher para dentro do palácio, voltou a coabitar com ela, ela gerou um filho, e o filho ele chamou de Salomão, que significa paz ou pacífico. O que me chama a atenção nesse texto, primeiro é que ele desmistifica a imagem de Davi. Normalmente, quando nós colocamos Davi, é sempre como a Bíblia fala que é um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz, a gente sempre lê os salmos belíssimos que ele escreve, que ele cantou, que ele cantarolava, salmos belíssimos. Ele era um homem que sabia muitos instrumentos, era um homem honrado. E nós normalmente colocamos sempre evidenciamos a honra dele. Mas a Bíblia registra esse fato que foi um absurdo, um adultério, um homicídio, depois a criança morreu por causa dele. Na verdade, o que a Bíblia está dizendo é que o único herói da história bíblica é o Senhor. Que todos nós somos seres humanos e que cometemos erros ou erros gravosos, mas isso não quer dizer que o Senhor não nos perdoa. Uma outra coisa que me chama muito a atenção é que Davi se levantou e foi para sua casa, primeiro adorou, foi para sua casa, comeu e agiu como se não tivesse nada. Ele não ficou se culpando, ele não ficou envergonhado, ele não ficou agora temeroso de olhar para as pessoas, ele não entrou em depressão se culpando pelo mal que ele havia cometido. A verdade é que ele sabia que Deus havia perdoado e o coração dele ficou tranquilo mesmo sabendo que aquilo que ele fez era absurdo. Isso me chama a atenção para dizer a algumas pessoas que nesse momento estão sofrendo, que nesse momento há muita gente com medo de morrer, acreditando que um pecado que já cometeu, que uma coisa que já fez, Deus não o perdoará e que irá para o inferno. Não é assim. O nosso Deus não é assim. Ele não olha para nós como nós vemos. É preciso que você compreenda que Deus é perdoador e galardoador, premiador daqueles que o buscam. É preciso que eu e você compreenda que os nossos pecados, independente de serem gravosos, independentemente de serem horrendos, pelo Senhor, eles são perdoados quando nós nos arrependemos e pedimos perdão. Assim, querido, assim, querida, não fique se culpando. Não fique se culpando por algo que você fez. Não fique se culpando, mas fui eu que levei a doença para alguém, foi porque eu não me cuidei que a doença chegou em minha casa e alguém faleceu, isso ou aquilo. Não. Não carregue essa dor. Não carregue essa culpa. Não carregue esse sentimento, eu levei, fulano está doente, Beltrano está doente. Não carregue essa culpa. Se perdoe. Saiba que o Senhor a perdoou. O Senhor é que é o dono da vida. O Senhor é que sabe porque pessoas foram levadas desse mundo. O Senhor é que sabe porque alguns estão sendo transportados desse mundo para uma outra vida. Não carregue essa culpa, pelo contrário. Lembre que a vida continua. O que me chama a atenção em Davi é que ele continuou com a vida. Aquela mulher que ele havia adulterado, ele tomou para si, trouxe ela para sua casa. Teve um filho com ela e chamou o nome de paz, porque o Senhor trouxe paz para a sua vida. Porque aquele menino, inclusive Salomão, de Batseba, Davi teve vários filhos com várias mulheres, mas foi de Batseba, da relação adulterina, que nasceu, que surgiu a descendência de Jesus. O Senhor, Ele não vive nos acusando. Não fique pensando que Deus vai ficar o tempo todo lhe dizendo, você fez isso, você fez aquilo outro.
A Bíblia diz que Deus lança os nossos pecados. Quando nós pedimos perdão, Ele nos perdoa e lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Ele não vive nos acusando. Ele não nos trata segundo a nossa maldade, a maldade do nosso ser. A vida para Davi continuou. Ele gerou filhos. A Bíblia diz que aquela guerra que Urias estava, que Urias foi morto, eles venceram. Eles venceram os amonitas e tomaram, inclusive, a possessão dos amonitas. Ele continuou prosperando. Não quer dizer que os nossos pecados vão fazer com que Deus faça com que a gente agora viva humilhado, viva pisado, viva sofrendo. Não quer dizer porque nós fizemos coisas gravosas que agora Deus vai frustrar os nossos sonhos. Deus tem sonhos para nós. Deus quer que eu e você continuemos sonhando. Então, nesse momento, querido, mesmo que sejam os seus pecados muitos, Deus perdoará e dará a oportunidade de, mesmo nesse momento difícil, nesse momento que atravessamos grande dificuldade, Deus lhe dar força para você sonhar, para você progredir, para você esquecer o medo, para você esquecer esse momento e continuar caminhando, porque Deus quer nos dar vida e vida com abundância. Ele quer que você se perdoe. Ele quer que você entenda que Ele lhe perdoou. Ele quer que você supere o seu pessimismo. Continue. E avance. A vida continua. A vida que Deus lhe deu continua. No nome de Jesus. O Senhor te ama e quer lhe dar vida. Deus abençoe.